Fácil que eu entendo, é o canal Bendito mais uma vez com você. Hoje nós estamos na reflexão de número 8. Vamos continuar falando a respeito do Espírito Santo e vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo e o cristão. Só que hoje eu gostaria de enfatizar com vocês sobre aquela palavra que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 19. Não apagueis o Espírito. Algumas versões dizem não extingais o Espírito. Então eu gostaria de enfatizar com você que todas as virtudes e vitórias da vida cristã dependem do Espírito Santo. Por isso que nós não podemos apagar, extinguir o Espírito Santo. Então nós, não apenas para oração, para capacitação para oração, para vencer o pecado, o mundo, a carne, para desenvolver a gratidão, para deixar hábitos que a gente adquiriu, né? Hábitos carnais que a gente adquire ao longo da vida, para a gente poder vencer todas essas coisas e desenvolver as virtudes de um filho de Deus genuíno, nós dependemos do Espírito Santo de Deus. E tanto a vinda do Espírito Santo como a atuação dele na nossa vida, nós vemos que está relacionada ao fogo, né? Mesmo no dia de Pentecostes, uma das coisas que foi enfatizado ali e que é muito usado, especialmente entre os pentecostais, é essa figura do Espírito Santo como um fogo, aquele que purifica, aquele que vai moldando, né, por causa do seu calor, da sua atitude dentro de nós. E eu acho interessante um versículo que eu até quero ler para vocês aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, 2 Timóteo 1, versículo 6, diz assim: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. E eu anotei aqui uma tradução inglesa de Williams que diz assim: reacende e mantém queimando o fogo da dádiva divina que veio sobre ti quando eu impus as minhas mãos. Então veja que essa é a ideia do fogo, né? A ideia de uma chama. Esse é o simbolismo, eu acredito que um dos mais usados. Acho que o óleo e o fogo são assim os mais usados, né? Então quando a gente lê esse verbo não apagueis ou não extingais o Espírito Santo, era um verbo grego, né? O original grego é um verbo que é usado e que dá a ideia de extinguir, seria apagar o fogo, dá também a ideia de ressecar coisas e também a ideia de tornar coisas inativas. Por isso que Paulo usou esse verbo quando ele escreveu, né, lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Quer dizer, para você não se tornar uma pessoa apagada, uma pessoa ressecada, uma pessoa inativa, porque o Espírito Santo, ele que produz em nós todo esse movimento. E para ele fazer essas coisas todas na nossa vida, depende da nossa busca. Depende da nossa receptividade, depende do quanto nós nos relacionamos com Ele no nosso dia a dia. Relacionamento com o Espírito Santo não é coisa de 2 horas de igreja, não é coisa de como ir a uma missa todo domingo, né? Não é uma frequência a uma igreja que faz com que a gente seja cheio do Espírito Santo ou que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa vida. O que dá esse efeito é o nosso viver diário com Ele. É como se fosse uma chama, né? Uma fogueira que tem que ser alimentada todos os dias para que ela não se apague. Se você alimenta bem, ela é uma fogueira grande, uma fogueira que cresce. Todo mundo já viu isso, né? Uma fogueira bem alimentada, ela cresce, ela é alta, ela é grande. E uma fogueira, ninguém, né, vai acabando a festa, ninguém alimenta mais, não joga mais madeira lá, não tem nenhum combustível. O que acontece? Ela vai apagando, fica assim aquela fumacinha,
aquela coisinha. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos falando aqui de ações específicas do Espírito Santo, tá? Quando Paulo fala essa palavra, essa frase, registra essa frase, ele está falando da ação geral do Espírito Santo. Por quê? Porque é Ele que é a fonte originária de todas as virtudes, de todos os dons espirituais, de toda a ação espiritual, né, do homem espiritual, do nosso lado espiritual. Ele é a fonte originária em todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Então tudo vai depender do quanto o fogo do Espírito está ativado em nós. Vocês lembram que em alguns, quem está me acompanhando, né? Em alguns vídeos atrás eu falei de uma ilustração que eu li em das versões do livro de John Bunyan sobre o peregrino, né? Então eu peguei um livro que caiu nas minhas mãos, foi um livro ilustrado, e uma das ilustrações eu nunca esqueci, que foi a ilustração do anjo, o muro e o demônio, né? Então, de um lado tem um anjo com uma vasilha pequenininha, com óleo, e tem um muro, que ali eu percebi que simboliza o coração do cristão. E esse muro separa o anjo do demônio, de modo que um, assim, não vê o outro, digamos assim. Seria o coração da pessoa mesmo, né? A ação distinta. Então o anjo com óleo, um filete de óleo caindo por baixo do muro, pegando fogo, na raiz do muro ali, né? Na base do muro, pegando fogo. O anjo derramando um filete de óleo para manter aquela chama acesa. E do outro lado do muro, um demônio com um jarro grande de água jogando no mesmo fogo que saía pelos dois lados do muro. Então a gente percebe nessa ilustração, o peregrino observou ali, né? E nós hoje observamos também que o nosso coração, uma vez acesa a chama do Espírito Santo, sempre vai haver pecado, demônios. Satanás sempre vai procurar apagar este fogo. Por quê? Porque uma vez que o fogo está apagado, a gente se torna ressecado, inativo, apagado, espiritualmente falando, não produz nada no reino de Deus. Então a luta dele é justamente jogar água de todas as formas, através de decepção com o pastor, decepção com a igreja, decepção com o irmão, decepção com a cantina, decepção com o departamento X, Y, Z. É uma babaquice dentro de igrejas que muitas vezes eu vejo, sabe, as pessoas completamente sem noção e se degladiando, né, dentro da igreja por coisas ínfimas, bobas, quando na realidade todo o nosso trabalho deve ser em função do reino de Deus. Nós devemos manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração todos os dias, buscar ao Senhor para que essa chama não se apague, não para aparecer para o pastor ou para dizer que o meu departamento é melhor do que o departamento A ou B. Absolutamente. Nós estamos trabalhando juntos, sim, dentro de uma comunidade cristã, mas para a glória de Deus, para o reino de Deus. Mas eu não tenho reconhecimento. Não tem reconhecimento? Olha Deus olhando. E Deus não está olhando o que você está fazendo necessariamente. Ele está olhando a motivação do seu coração para fazer aquilo que você está fazendo. Então o negócio é muito mais sério do que a gente brigar por um lugar no púlpito ou por um lugar na liderança ou isso ou aquilo. Porque certamente nós vamos ter surpresas ao recebermos os nossos galardões naquele dia da prestação de contas, de pessoas que nunca apareceram e que serão altamente galardoadas, enquanto que outras que viviam aí nas mídias sociais e aparecendo nos YouTube da vida, muitas vezes não vai receber nada. Por quê? Porque fazia para glória própria. Então a gente tem que rever os nossos conceitos de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que a gente não entristeça, para que a gente não apague. Então a gente tem que ter cuidado. E por falar em cuidado, eu queria deixar aqui uma palavra de cuidado para dois extremos. Existem dois extremos quando a gente fala do Espírito Santo. Geralmente o cristão tradicional se arma, porque já pensa que vai falar de fogo, de línguas e de reteté e essas coisas por aí afora. Em contrapartida,
tem o outro ponto, né? O outro polo é justamente os excessos desvairados. Então, de um lado, a gente tem um ponto de pessoas que não creem e se armam, e do outro lado, a gente tem um povo que viaja, né? Então, uma outra coisa que eu acho fantástica que o Espírito Santo promove em nós é esse equilíbrio espiritual. Esse equilíbrio espiritual. Quando você nem resiste, não apaga o Espírito Santo pela sua resistência, com medo de se tornar pentecostal, né? Quando a pessoa não é mais de uma linha tradicional. E quando a pessoa é pentecostal e viaja, sabe? Ela acha que tem que ser tudo assim exagerado. Então a Bíblia fala assim, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe o teor bíblico, que é um teor de equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Se é para ser um cristão cheio do Espírito Santo, que seja. Não uma pessoa fria, distanciada dele, com medo de se perder nas suas emoções, e nem uma pessoa, sabe assim, com um excesso desvairado que se perde nas suas emoções. Vamos buscar do Espírito Santo um equilíbrio. Um equilíbrio, inclusive no próximo vídeo, eu vou falar a respeito justamente do poder do Espírito Santo, né? Do batismo com o Espírito Santo, do fogo do batismo com o Espírito Santo. É interessante que você não perca, e se você até já pode deixar aí registrado no nosso canal, né? Dá a sua curtidinha e deixa o sininho ativado para você receber o nosso próximo vídeo, porque nós vamos falar a respeito disso, sobre como a gente tem que ter realmente um posicionamento equilibrado. Então, quando a gente fala desse relacionamento com o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo, a vida cristã, ela deve ser uma vida cheia de entusiasmo. O Espírito Santo produz na gente entusiasmo. Crente cheio do Espírito Santo tem que ser um crente entusiasmado, entusiasmado para viver, entusiasmado para enfrentar as lutas, né? Claro que vão ter dias que nós estamos depressivos, estamos tristes e realmente com vontade de morrer. Vão haver dias, mas são dias. Não é uma vida desse jeito, entendeu? É importante a gente dar ênfase a isso aí. São momentos de baixa que a gente tem, mas logo o Espírito Santo vai tratando com carinho com a gente vai levantando e volta o entusiasmo. A luta passa? Não, ela tá lá, a gente continua lutando com ela, mas a gente ganha um novo ânimo do Senhor. Isso aí é que a gente tem que buscar para a nossa vida. Aliás, a palavra entusiasmo, ela vem de uma junção de dois vocábulos gregos, que é en, que significa estar, e theos, que é Deus. Então, na realidade, a palavra entusiasmado significa cheio de Deus. Tá? Cheio de Deus, entusiasmado. Essa é a raiz da palavra, né? A junção dessas duas palavras gregas. Então a gente tem que ser entusiasmado mesmo, tem que ser uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Então essa influência do Espírito Santo, ela é a chave para todas as virtudes da vida cristã. Por quê? Porque o Espírito Santo está formando em nós a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Porque já tenho falado também que a Bíblia dá um simbolismo de que nós somos a noiva de Cristo, né? Somos a noiva de Cristo. Todos os cristãos do mundo inteiro, né? Se a gente fosse colocar num papel, cada um sendo um pontinho, de acordo com a imagem que a Bíblia coloca, a analogia que a Bíblia faz, forma uma noiva, né? Um todo, somos um grupo só, chamado de noiva do Cordeiro, noiva de Cristo. E o Espírito Santo está trabalhando na purificação dessa noiva, para que ela seja semelhante ao seu noivo, porque o dia do casamento, o dia do encontro, está muito próximo. Nós esperamos a vinda de Jesus a qualquer momento. E o trabalho do Espírito Santo nessa geração, ou nessa era que a gente chama da era da graça, é justamente nos fortalecer, nos purificar, nos santificar, né? Ser aquele fogo purificador dentro de nós que nos entusiasma e nos prepara para esse momento, nos adorna, né? Com os seus dons espirituais, nós vamos falar disso no próximo vídeo, e nos adorna para que nós possamos estar prontos para encontrarmos o noivo que é o Senhor Jesus. Aliás, eu queria ir terminando aqui lendo para vocês um versículo em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, que diz assim: E ele designou uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, quase que não sai, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ora, é esse o intuito do Espírito Santo, o objetivo do Espírito Santo, que nós sejamos semelhantes a Cristo, que nós sejamos edificados em Cristo, construindo em cada cristão nessa terra uma identidade, né, do céu, a identidade de cidadão celestial, ele seja purificado dos seus pecados a cada dia, seja entusiasmado com a esperança da vinda do Senhor Jesus e de ver a glória de Deus, e nessa passada nós sejamos cheios do Espírito Santo nessa caminhada, para que nós possamos desenvolver o reino de Deus na terra, para agregar outros que ainda estão distante da pessoa de Jesus, que outros venham a conhecer Jesus através da nossa vida, cheia do Espírito Santo, cheia do fogo de Deus, cheia de entusiasmo. Então, vamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo todos os dias. Não deixe só para dia de culto, não. Tenha um momento com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo de Deus, todos os dias. Para quê? Para que você não apague o Espírito Santo, para que você não deixe ele morrer, para que você não acabe por deixar que Satanás jogue a água, né? E apague o fogo de modo que você venha a esmorecer, a desanimar. E se você que está me assistindo está meio para baixo na sua fé, em nome de Jesus, faça uma oração agora aí, diga: Senhor, reativa o fogo do Espírito na minha vida, né? Derrama óleo sobre minha cabeça, me ajuda a ser um crente entusiasmado, porque eu quero fazer parte desse grupo que todos os dias vai à tua presença e se relaciona e se encontra com o Espírito Santo. E também, né, só para a gente fechar aqui, que não seja aquela coisa assim: eu acordei hoje de manhã, 6 horas da manhã, 6:30, eu orei, eu li minha Bíblia e agora eu estou pronto para o meu dia, fui. E esquece, né? E esquece do Espírito Santo. Gente, ele está com a gente todo dia, o dia inteiro. Então, a minha dica é: converse com ele ao longo do dia. Entendeu? Porque ele vai conversar com você. Como que você vai saber que ele está conversando com você? Especialmente quando você precisar de alguma diretriz e quando você estiver desviando do caminho. Ele sempre vai estar falando com você. Então fale com ele também. Será que isso que eu estou fazendo está certo? Oh, Senhor, me perdoa, né? Oh, Senhor, me ajuda, me orienta, me ajuda a aguentar esse chefe, me ajuda a aguentar esse marido, essa mulher, esses filhos, essa casa, né? Me ajuda a viver o meu dia de modo que eu traga glória para o teu nome. Vai conversando com ele ao longo do dia, não fica só naquele momentinho que você teve com ele, não. Esse momento é especial. É como eu costumo dizer, o relacionamento com o Espírito Santo, ele é como o casamento, relacionamento de pessoas casadas. Não é à toa que Jesus, ou melhor, que Paulo usou essa analogia. Nós temos uma aliança, né, para poder lembrar que nós somos casados. Mas nós não ficamos junto com o nosso cônjuge o dia inteiro, fisicamente. Mas a gente sempre está em contato, a gente não esquece que é casado, temos aliança para lembrar. E a gente fica junto pelo WhatsApp, telefona de vez em quando. A pessoa com quem a gente é casado está permeando a nossa mente o tempo inteiro. Mas há um momento em que o casal fica sozinho, né? Tem aquele momento reservado só para os dois. Então a analogia não é sem motivo, porque você precisa ter diariamente um motivo, ou melhor, um encontro, só você e o Espírito Santo de Deus. Aquele momento só entre vocês dois, onde você sente o amor dele, a presença dele, a fala dele, e depois você sai para o seu dia a dia, para as suas atividades. Mas eu queria dizer para você inserir o Espírito Santo no seu dia a dia. Converse com ele, ouça ele te falar. De repente há um procedimento que não vai ser bom para você, ele vai te avisar, o seu coração vai pesar, a sua ideia vai brilhar com relação a alguma coisa que você precisa. Não há nada mais maravilhoso
do que vivermos em comunhão com o Espírito Santo diariamente, 24 horas por dia. Desenvolva esse relacionamento com o Espírito Santo, faça um teste e você vai ver como é maravilhoso, nunca mais você vai querer outro estilo de vida. Que Jesus Cristo abençoe sua vida, não esqueça de deixar o seu joinha, assinar o nosso canal e lembre-se, com a gente Fala Fácil que eu entendo. A palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, é totalmente compreensível à mente humana. Que Deus te abençoe.